Olá, bem-vindos a mais um episódio das nossas aulas aqui de certificação IA 900 da Microsoft Azure. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou engenheira de software, engenheira de inteligência artificial, cientista de dados e mestranda agora profissional, né, em treinamento e desenvolvimento. Sou mentora para a certificação IA 900 e eu espero te ajudar. Hoje o assunto é clustering. Vamos falar sobre isso? Na última aula, se você não acompanhou, para esse vídeo, volta lá nos nossos vídeos sobre ali conceitos de inteligência artificial, tá? A gente aqui está na sétima aula, mas já tem aí a aula 1, 2, que está discriminada aí no vídeo. Então, pega desde a aula 1, vai aí, retorna, porque tem uma sequência de conceitos que a gente precisa entender. Hoje é o conceito para a gente ter uma intuição de como é feito o clustering, tá? Então, aí a gente chega nesse vídeo aqui. Na última aula, a gente falou de classificação multiclasse, falou sobre algoritmos run versus rest, falou sobre algoritmos multinomiais, falou que os algoritmos run versus rest usa a função sigmoide, a função os algoritmos multinomiais, eles usam a função softmax. Falamos de novo sobre a matriz de confusão. Ela é daquele jeito mesmo. Se você ficou com dúvida, se ficou confuso, vai lá, faz no seu caderno, faz na sua tabela. Olhe outros vídeos do YouTube falando sobre. Eu posso não estar explicando aqui de uma forma muito aí estatística, então você vai lá, né, num vídeo aí descomplicando a estatística, vê a matriz de confusão e volta para aplicar na inteligência artificial, perfeito? Então, hoje a gente vai falar sobre os conceitos do clustering. Aqui eu quero aproveitar para mandar aquele grande beijo para os nossos inscritos da semana, que eu vou falar com vocês aqui quem é. Eu acho que eles estão aqui, ó, mais ou menos no slide 23. Aqui, Daniele Teixeira e Caio Maurício, vocês foram assim, fizeram a diferença. Nesse mês, a gente está caminhando para 1.000 inscritos. Então, por favor, pessoal, se inscreve no canal para me ajudar, tá? Chegar a 1.000 inscritos. Tô aí fazendo conteúdo para vocês, te ajudando a tirar essa certificação aí no 0800. Vá lá nos outros vídeos, veja nos comentários, são comentários reais, tá bom? Eu não tenho dinheiro para ficar pagando bot para fazer comentário no meu vídeo, tá bom? Então, assim, são comentários reais de pessoas que fizeram a certificação, que realmente passou na faixa, né? Se você seguir a primeira série que eu tenho de 2025, pessoal, vocês vão conseguir tranquilamente, se pegar a temporada aí de simulados, vocês conseguem tranquilamente passar nesse exame só com simulados comentados, tá? Lá tem o link para vocês fazerem os testes, os simulados por vocês mesmos e vir para o vídeo para fazer a correção. Os links dos formulários de simulado estão todos abertos gratuitamente. Vocês podem, inclusive, fazer cópia, compartilhar aí com os colegas de vocês no site www.mulher3c.com, tá bom? Mulher3c.com. Deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, Mulher 3C, assim que escreve, tá? Vocês vêm aqui em inteligência artificial e aqui vai estar todos os simulados, tá?
do 1 ao 20, totalmente gratuito aí para vocês, tá? Se quiser, assiste. Aqui já tem link aqui direto para o simulado 1, simulado 2, tudo discriminado a correção dos simulados. É só seguir aí a pauta, tá bom? Então, vamos lá pro nosso... Opa, é isso aqui? Não, não é isso aqui. Deixa eu moldar aqui. Então, vamos lá pro nosso vídeo. Então, vamos falar aí de clustering. Deixa eu voltar lá. Nós estávamos no 25? 26, né? Aqui. Então, ó, o clustering é uma forma de aprendizado de máquina não supervisionado, no qual as observações são agrupadas em grupos, em clusters. Clusters são os grupos, tá? Com base em semelhanças em seus valores de dados ou valores de recursos. Então, as semelhanças podem estar em seus valores de dados ou a mesma coisa, você vai ver na certificação, os valores de recurso, tá? Esse tipo de aprendizado de máquina é considerado não supervisionado. Olha a diferença. Não supervisionado, tá? Ele é um aprendizado de máquina não supervisionado. O que quer dizer? Isso quer dizer que você conhece os recursos. Os recursos são conhecidos, mas os rótulos ou o rótulo não. Então você não sabe quais grupos tem aqui, tá? Você não tem isso treinado, você vai deixar ele descobrir, tá? Pelos recursos que você tem. Esse tipo de aprendizado de máquina, ele não usa valores de rótulos conhecidos anteriormente para treinar o modelo. Em um modelo de clustering, é o cluster, tá? O rótulo é o cluster ao qual a observação é atribuída com base apenas em seus recursos. Então, os valores de rótulo, que poderia estar representado aqui, ó, não são conhecidos, tá? Então, nesse tipo de aprendizado não supervisionado, os valores de rótulo não se usa, né? Nesse aprendizado não supervisionado, tá? O rótulo é justamente os clusters. Até aqui tudo bem? Então, por exemplo, suponha aí que uma botânica, tá? Pediu a gente para fazer aí um programa que observe uma amostra de suas flores e registre o número de folhas e pétalas de cada flor. Dentro disso, então, quer dizer, vamos lá, o estudo de caso. Uma botânica aí, uma floricultura, ela pede a gente para desenvolver um programa que leve em consideração os dados que ela coleta. Quais os dados que ela coleta? Folhas, número de folhas e número de pétalas. Até aqui tudo bem, né? A floricultura tem lá a sua tabelinha, que ela vê uma flor, a flor tem 0 folhas e 5 pétalas. Tem 0 folhas e 6 pétalas. Tem uma folha e 3 pétalas. Tem uma folha e 3 pétalas. E assim ele vai registrando, tá? A partir disso, não há rótulo conhecido. Então veja que a floricultura, ela não rotula as suas flores, tá? No conjunto de dados, apenas coleta 2 recursos. O objetivo não é identificar
classificar os tipos diferentes, as espécies de flor, mas sim agrupar por semelhança. As flores por semelhança, tá? Com base nos números de folhas e número de pétalas. Ficou claro isso? Então vamos treinar aqui como que fica um treinamento de modelo de cluster. Há vários modelos aqui, há vários algoritmos que você pode usar para clustering. Um dos algoritmos mais usados é o clustering K-means, tá? Que é o K-means. K-means. Então oh meu Deus. Esse K-means, ele consiste nas seguintes etapas. Então, visualiza, tá? Então, nós vamos estar aqui, ó. Os valores do recurso, que são esses dois, são vetorizados para definir coordenadas n-dimensionais, em que n é o número de recurso n-dimensional. Então, se você tem dois recursos, ele vai ser uma coordenada bidimensional. Se for com 5 recursos, ele vai ser 5 dimensões, tá? Essas coordenadas vão ser em 5 dimensões. Então, no exemplo da flor, temos 2 recursos. Então, número de folhas, que é o x1, número de pétalas, x2, tá? Portanto, o vetor de recurso tem 2 coordenadas que podemos usar para plotar conceitualmente os pontos de dados no espaço bidimensional. Então, quando você encontrar uma coordenada em que tem aqui tem uma curva assim gigantesca, parece que tem um redemoinho todo colorido, maravilhoso. Isso está mostrando, pessoal, que ela tem N dimensões, porque ela tem N recursos. É muito recurso ali dentro para poder avaliar, tá? E aí ela acaba fazendo um desenho, né, um relevo ali. Portanto, a gente vai fazer aí no espaço os pontos de dados no espaço bidimensional. Bom, você decide quantos clusters você deseja usar para agrupar as folhas, então não é assim você deixar ele a Deus dará. No Azure Machine Learning, você vai determinar quantos grupos você quer e ele vai fazer aqui um agrupamento definido. Se você quer 3 grupos, são 3 Ks, tá? Por isso que é K-means, porque você vai determinar o K e ele vai fazer o agrupamento, tá? Chame esse valor que você determina de quantos grupos você quer de K. Em seguida, K pontos vão ser plotados aqui em coordenadas aleatórias. Esses pontos se tornam os pontos centrais de cada cluster, portanto, eles são chamados de centroides, tá? Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. Então, eles são chamados de centroides. Cada ponto de dados, nesse caso aqui, cada ponto de dados é uma flor. Ele vai ser atribuído ao centroide mais próximo dele. Então, cada flor vai pertencer ao centroide mais próximo a ele, tá? Cada centroide, então, ele é movido para o centro dos pontos de dados que foram atribuídos a ele, com base na distância média entre os pontos, e nesse caso aqui, que é entre as folhas, tá bom? Depois que o centroide aí, isso lógico, gente, não é a gente que vai fazer esse cálculo. É o próprio algoritmo lá na máquina, lá no Azure, tá bom? Tá vendo qual é a vantagem de fazer tudo com lá dentro do Azure? Tá tudo lá, o algoritmo tá pronto, né?
Então, ele vai te dar isso aqui já pronto, tá? Depois que o centroide ele é movido para poder calcular a média da distância entre os pontos atribuídos a ele, ele se centraliza, ele é movido. Os pontos de dados aqui, que são as flores, podem estar mais próximas de um centroide diferente, por exemplo, esse daqui, ó, essa flor aqui pode estar mais próxima desse centroide aqui, tá? O de cima. Mas por que foi atribuído para esse aqui, tá? Então, só que ao mover o centroide, os pontos de dados, as flores, são redistribuídas, reatribuídas aos clusters com base no novo centroide mais próximo, tá? Ele vai fazendo esse cálculo. As etapas de movimentação de centroide e realocação de cluster, que ele vai fazendo isso, pessoal, ponto de dado sai, ponto de dado entra no clustering, até fazer esse ponto ótimo, esse ponto ideal, esse centroide aí ótimo, né? Para poder trazer os pontos ali mais próximos numa média melhor de distância entre eles, tá? E aí, essas etapas de movimentação, elas são repetidas até que os clusters se tornem estáveis ou um número máximo de iterações pré-determinado que você deu seja atingido, tá? Então, você determina, por exemplo, que vai fazer 6 iterações e ao final das 6 iterações ele traz o resultado final, movendo aí as flores, os pontos de dados para os grupos aqui, os clusters fechados, retirando, por exemplo, essa flor aqui desse centroide aqui, porque ela faz mais sentido na distância média entre os pontos de dados e o seu centroide atribuído. Perfeito? Então, como não há aqui, vamos avaliar agora esse modelo. Como não há nenhum rótulo conhecido com o qual comparar as atribuições de cluster previstas, a avaliação de um modelo de cluster é baseada em quão bem os clusters resultantes são separados uns dos outros. O que você vai levar em consideração? Tem aí várias métricas que a gente pode usar para avaliar a separação do cluster. Por exemplo, a distância média entre o centro do cluster. Quão perto, em média, cada ponto do cluster é para o centroide do cluster. Também a gente pode avaliar a partir da distância média até o outro centro, o outro centroide. Então, quão perto, em média, cada ponto de cada cluster é para o centroide de todos os outros clusters. Também tem a métrica de você avaliar a distância máxima até o centro do cluster. Aí você pega a distância mais distante entre um ponto no cluster e seu centroide. A gente pode olhar também a silhueta. O que isso quer dizer? A silhueta é um valor entre -1 e 1 que resume a taxa de distância entre pontos no mesmo cluster e pontos em cluster diferentes. Quanto mais próximo de um, melhor a separação do cluster. Então, veja, na sua certificação, se ele te dá um estudo ali de caso em que a silhueta ela é 0,9, isso quer dizer que aquele cluster ele está bem mais ajustado ao seu centro do que os outros, que talvez tenha ali uma silhueta de 0,6, 0,3, perfeito? Então, a silhueta, ela vai te dar um número de -1 e
um positivo, que é o resumo da taxa de distância entre pontos no mesmo cluster, tá? E pontos em clusters diferentes. Quanto mais próximo de um, melhor a separação do cluster, tá bom? É isso que a gente tinha que falar sobre cluster, e na próxima aula a gente já entra em aprendizado profundo. Já falamos de aprendizado supervisionado, não perca. Se você não viu esses vídeos, vá lá, corra lá para ver. Já falamos de hoje aprendizado não supervisionado, e veja que clustering não é aprendizado profundo, ele é um aprendizado não supervisionado, tá bom? Porque você ainda conhece os recursos, tá? Você não conhece o rótulo, mas você conhece o algoritmo a ser aplicado, as métricas, os recursos, tá bom? E essas nuances, essas características que você vai ter conhecimento é que vai diferenciar você ao conversar com um recrutador, com alguém sobre inteligência artificial, e vai demonstrar o seu profundo conhecimento em fundamentos de inteligência artificial. Próxima aula, aprendizado profundo. Você não pode perder o nosso próximo episódio. Até lá!